Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo nós estamos passando? Então vamos lá para mais uma incrível e inenarrável aula de matemática E. Sim, ela está de volta. Então hoje nós vamos dar andamento à nossa aula 4. Hoje é uma semana mais curta, né? Por ser semana do trabalhador. Nós vamos indo. Bom, o que seria nosso escopo da nossa aula de hoje? Primeiramente, nós vamos resolver os exercícios pendentes. Daquelas situações para resolver, faltou o número 2 e o número 3. Então a gente vai resolver esses dois exercícios aqui juntos. E depois começar os fundamentos referentes à aula 4, tá? A gente vai desenvolver todos os fundamentos necessários para a compreensão da aula. Já saliento aqui que talvez você tenha ainda um pouco de dúvidas, principalmente quando você for resolver a aula 4, por ainda não ter visto um exercício que vai ser resolvido ainda só na semana que vem. Então espera um pouquinho na aula 4 e comece a resolver os da aula 3. Assim, dúvidas também podem ir surgindo, tá? Sugiro que revise o material que foi passado, desde às vezes das básicas até agora. Tá? Bom, seguindo, vamos para os exercícios. Primeiramente, eu vou ler o exercício da aula 3. Tá? Exercício número 2. O que ele diz o exercício? Ele diz o seguinte: considerando que o θ é um arco do segundo quadrante e que seno de θ é 3/5, determina os valores das razões trigonométricas: cosseno, secante, cossecante, cotangente e tangente. Então, ó, exercício, situações para resolver, aula 3, página 4, lá em cima, tá? Então, exercício número 2. Então, vamos lá. Quais foram os dados que ele deu? Ó, ele falou isso importante. Ele falou que o θ é um arco do segundo quadrante. Você deu. Então, a gente tem que... provavelmente vai ter que usar esse dado para alguma informação. Outro dado importantíssimo, ele deu o valor do seno. Ele sempre tem que dar o valor de alguma razão trigonométrica. Não tem como ele te dar nenhum valor. Ele tem que te dar pelo menos um para você conseguir resolver as outras relações. Então vamos lá. Então vamos fazer esse exercício passo a passo. É um exercício demorado, mas é com muitos passos, mas é relativamente digerível, tá? Só indo com calma. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai resolver a razão cosseno. Ah, por quê? Porque seno e cosseno, elas estão amarradas, elas estão unidas pela nossa relação fundamental, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. É a primeira fórmula que eu pedi que vocês tenham em mente. Vai usar para muita coisa. Principalmente nessa aula. E deve ter usado também bastante na aula anterior. Então nessas duas aulas você vai usar muito essa identidade. Tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Ele te deu o seno e que é o cosseno. Bom, só vou ter uma incógnita, porque o seno eu conheço e o cosseno é o que eu quero descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou substituir meu seno por 3/5. Assim. Olha lá. Aqui era seno ao quadrado, não era? Ó, aqui. Então, como o meu seno é 3/5, o que ficou? 3/5 ao quadrado. Pessoal, o parênteses aqui, ó, é obrigatório, tá? Parênteses aqui, obrigatório. Você tem que colocar entre parênteses. Ah, João, e se eu não colocar? Tem problema? Tem. Porque se você não coloca, vai parecer que o 2, o expoente 2, o quadrado, está só no 3. E ele está tanto no 3 quanto no 5. Porque esse valor, 3/5, é o meu seno. Então você tem que pôr parênteses, sempre. Parênteses é um recurso que às vezes o aluno esquece, mas é muito importante, que dá erro por causa dele. Tá? Então vamos lá. 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ
igual a 1. Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Quando você tem uma fração elevada ao quadrado, o que você tem? Você faz cada termo, o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. É como se o 2 tivesse tanto no 3 quanto no 5. Tá? Então 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então fica 9, 25 avos. Mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Eu quero cosseno ao quadrado, eu vou isolar ele. O que está me atrapalhando? Esse 9, 25 avos aqui, ó. Está me atrapalhando. O que ele está fazendo com o cosseno? Somando. Qual a operação contrária da soma? Subtração. Então eu vou passar diminuindo. Então fica 1 cosseno ao quadrado, desse do lado esquerdo, igual 1, esse mesmo 1 aqui, ó, 1 sobre 1, menos, que era mais aqui, 9 sobre 25. O que acontece? A gente tem uma diferença de frações. A gente tem que fazer sempre quando o denominador é diferente o mínimo múltiplo comum, para deixar o mesmo denominador. Então vamos lá, o MMC entre 1 e 25, que são os denominadores, é 25. Tá? 1 vezes o outro, 1 vezes 25, 25. Então o que você vai ter? Põe o 25 aqui embaixo, nos dois. Vamos lá, divide pelo de baixo. Então vai ficar 25 divididos por 1. 25 vezes 1, 25. Aqui, 25. Ficou 25 por 25. 25 divididos por 25. 1 vezes 9, 9. Então ficou 25 menos 9, tudo sobre 25. Então, vamos lá. 25 menos 9, 16. Ah, vou fazer 25 menos 25, 0. 0 aqui mais. Não, não. Você mantém o denominador. Então vai ficar 16, 25 menos 9, sobre 25. O que eu quero agora é o meu cosseno. Eu não quero o cosseno ao quadrado. Então o que eu vou ter que fazer? Retirar esse quadrado daqui. Operação contrária à minha potência é a raiz. Como é ao quadrado, então a minha raiz quadrada. Então fica a raiz quadrada desse valor, 16 por 25. O que acontece? Uma equação, isso aqui é uma equação de segundo grau, na verdade. Tá? É como se fosse x ao quadrado igual a 16 por 25. Uma equação do segundo grau tem que ter sempre duas raízes, duas soluções. Que nem no Bhaskara lá. Quando tem lá menos, b, mais ou menos, raiz de delta. É o mesmo mais ou menos de lá. Tá? É o mesmo mais ou menos. Então sempre quando você passa aqui a raiz quadrada, você tem que colocar o mais ou menos na frente. Aqui nesse caso, na resolução da equação, as duas respostas são possíveis. Tá? Então o que você vai ter? Cosseno de θ igual mais ou menos a raiz quadrada de 16 por 25. A raiz de uma fração é você fazer raiz em cada parte. Então vai ficar raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 25 é 5, com mais ou menos. Então o que a gente chegou, concluiu até agora? Que o meu cosseno vale mais ou menos 4/5. Tá? Agora a pergunta, qual que é o certo? É o positivo? É o negativo? É os dois? Essa é uma pergunta muito importante. E que, dependendo do exercício, pode te induzir a uma conclusão errada. Então vamos lá. A resposta para essa pergunta é: ela depende do quadrante do ângulo que ele está falando. Por exemplo, nesse problema número 2, ele me disse, ó, considerando que o θ é do segundo quadrante. Então ele já está me dizendo, ó, o quadrante é o segundo. Então se o quadrante é o segundo, só vai ter uma resposta. A resposta vai ser o sinal do quadrante. Tanto se for do seno, do cosseno ou de qualquer outra razão trigonométrica. Agora, se você não tem, ele não te deu informação nenhuma de quadrante, então as duas respostas vão ter que ser consideradas. As duas respostas são aceitas. Porque ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então só salientar com isso. Então tudo depende se ele te deu meios para que você identifique o quadrante desse ângulo
que está sendo estudado. Se deu e você consegue dizer qual é o quadrante, use o sinal desse quadrante. Caso contrário, use as duas respostas. Então vamos lá. No exercício em questão, foi informado que o θ é do segundo quadrante. Da aula 2 que a gente tinha, primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo, porque eles estão para cima do ciclo trigonométrico. Eles estão para cima. Vou avançar aqui um pouquinho só para ver. Ó, primeiro, segundo quadrante. Então aqui, ó. Aqui os dois são positivos e aqui é positivo e negativo. Tá? Então no segundo quadrante a gente tem o seno positivo e o meu cosseno negativo. Tá? É exatamente isso que eu estou tentando trazer. Vou voltar aqui. Ó, seno positivo e o meu cosseno é negativo. Portanto, a minha única resposta é quando o cosseno é negativo. Não dá para usar o positivo, tá? Porque é do segundo quadrante. Você vai usar cosseno como menos 4/5. Entendido? Então, presta atenção nesse detalhe que é muito importante. Que dependendo do exercício, você vai ter que ver qual conclusão você consegue chegar. Tá? Vamos continuar para as outras, né? Então faltam só 4. Só 4 razões trigonométricas. Vamos lá. Da definição de tangente. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Sendo assim, o que acontece? Vou substituir o seno aqui, que é 3/5 que ele deu, e vou substituir o cosseno que eu encontrei agora, que foi menos 4/5. Substituir, ó. Seno em cima, cosseno embaixo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão de duas frações. Qual que é a regra? Qual que é a metodologia que você segue para dividir duas frações? O que você faz? Você vai manter a primeira fração do jeito que ela veio. Ó, 3/5 mantido. E vai multiplicar, ou seja, em vez de dividir, você multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, você troca o numerador com o denominador. O sinal não muda. O que muda é o numerador com o denominador. O sinal fica o mesmo, continua negativo. Então o que você vai ter? 3/5 vezes menos 5/4, porque o 5 troca com 4. Aqui. E agora, a multiplicação é em linha. Então fica 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. Primeira fração é positiva, a segunda é negativa. Mais com menos, menos. Então fica menos 15 20avos. Dá para simplificar? Dá. Dá por quanto? 5. Porque 15 e 20 estão na tabuada do 5. 15 divididos por 5, 3. 20 divididos por 5, 4. Então fica, tangente é menos 3/4. Tá? Então a gente já chegou na terceira razão trigonométrica. Tangente como menos 3/4. Ok? Então, ó. Primeiro, a gente partiu de seno e cosseno, porque ele já me deu o seno. Então você vai achar o cosseno. E depois vai indo para as outras. Tá? Nem sempre vai poder se manter essa sequência. Tá? Tudo depende de qual razão trigonométrica ele dá no começo. Por exemplo, se ele desse tangente no começo, você não vai poder partir da relação fundamental daquela relação. Você tem que partir de outra forma. Então, se você partir de seno ou cosseno, você consegue seguir exatamente esses passos. Tá? Caso não seja, vai trocar a ordem deles, mas vai ter que resolver todos. Tá? Então vamos lá. Agora vem a cotangente. Lembrando da cotangente, o que ela é? Ela é o inverso da tangente. Ou seja, é 1 sobre a tangente. Então vamos lá. Cotangente 1 sobre menos 3/4 que eu encontrei aqui. Ó. O que a gente faz? Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O que eu faço? Troco 4 por 3. Vai ficando 4 em cima, 3 embaixo. 1 vezes qualquer coisa. Então fica 4/3. Na prática, o que a gente acontece? Se eu quero achar rapidinho a cotangente, o que eu faço? Inverto. Pego a tangente e troco o numerador com o denominador. Troco os dois. Troco de lugar. Inverte um com o outro. Tá? Então, acho seno, cosseno e tangente. Para achar as outras é bem rápido.
É só você aplicar essa regra prática. Às vezes, você vai ter que, talvez, racionalizar alguma coisa. Isso é uma técnica de racionalização. Mas nem sempre, tá? De qualquer forma, você vai ter que inverter, tá? Então, regra prática muito importante. Ó, na cotangente, o que você faz? Inverte. Troca o numerador com o denominador. Secante. Da definição de secante, o que a gente tem? Que é o inverso do cosseno. 1 sobre cosseno. Então, vamos lá. 1 sobre o cosseno, que é o quê? Menos 4 quintos. Mesma coisa. Inverte aqui, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Regra prática, mesma coisa. Inverte, trocando o numerador com o denominador. Então a secante vai dar menos 5 quartos. Ó, troquei o 4 quintos de lugar. Tá? Então a regra prática se mantém. Para todas essas da aula 3 que a gente fez, que a gente desenvolveu. Mesma coisa para cossecante. A definição que é? É o inverso do seno. Então vai dar 1 sobre 3 quintos. 1 em cima, 3 quintos embaixo, que é o valor do seno. Fazer a mesma coisa. Mantém a primeira fração, que é o número 1. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 terços. Trocando os dois de lugar. O inverso é sempre trocar o numerador com o denominador. Então fica 1 vezes 5 terços, 5 terços. Mesma coisa, ó, podia já ter trocado direto. Economizava pelo menos um minutinho ali. Tá? Então, regra prática, tanto para cotangente, como secante, como cossecante, ou seja, todas as relações da aula 3, é você achou seno, cosseno e tangente, você inverte. Você troca o numerador com o denominador, que você obtém o resultado desejado. Ok? Então esses são os valores solicitados no problema. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Seguindo. Número 3. A simplificação de 1 dessa expressão aqui. 1 menos tangente à quarta de x sobre cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x é. Então talvez você tenha se debruçado tentar resolver os da aula 3, talvez não tenha tido alguma dificuldade. Então qual que é a dica que eu dou para vocês? Então, todas as razões trigonométricas que não forem seno e cosseno, você vai converter para seno e cosseno. Todas as outras, tangente, secante, cossecante e cotangente. A menos que, até você pegar bem o domínio dessas fórmulas. Tá? É a dica que eu dou. É quando você pegar bem as relações e tal, o que combina com o que, aí talvez você não vai precisar fazer todo esse espaço. Mas é importante no começo fazer isso. Tá? Vai parecer um pouco mais longo, mas você vai ter um norte, um caminho que funciona. Tá? Então isso que é importante. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui nesse problema? Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir essa dica. Eu vou converter tudo que não for seno e cosseno para seno e cosseno. Para facilitar isso, eu vou dividir em duas partes. Meu A é o numerador e meu B é o meu denominador. Tá? Então A é o numerador, 1 menos tangente à quarta. E o meu B é meu denominador, cosseno à quarta menos seno à quarta. Eu vou ter aqui A sobre B. Tá? Vou ter A sobre B. Ou A divididos por B. É a mesma coisa. Tanto faz. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro do A e depois do B. 1 menos tangente à quarta. É o A. Aqui, ó. Coloquei o A. Então vamos lá. Dá a definição de tangente. O que é? Tangente é igual a seno sobre cosseno. Beleza. Então o que você vai ter? A igual a 1 menos. Coloquei o que era tangente entre parênteses. Então tangente é isso aqui, ó. Não era seno sobre cosseno? Então eu peguei a tangente que estava aqui. Coloquei seno sobre cosseno no lugar. Elevado à quarta, que era do enunciado. Continuando, o que você vai ter? 1, esse mesmo 1 aqui, 1 sobre 1, menos o expoente 4, ele vai aplicar tanto no seno como no cosseno. Por isso a importância de pôr os parênteses. E se você não põe os parênteses, vai acontecer dois problemas. Talvez você ache que é o x está elevado a 4. Talvez você ache isso. E o x só do seno. Ou talvez ainda você ache que é só o seno que está a quarta. Mas na verdade são os dois.
tanto seno como cosseno estão elevados à quarta potência, ou ao expoente 4. Tá? Então, o que você tem nesse A? Você tem 1 menos seno à quarta sobre cosseno à quarta. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o MMC. A gente vai ter que agrupar, deixando uma forma mais enxuta possível. E dá para fazer isso. Como? Fazendo o MMC. Ai, João, não sei fazer o MMC entre letra e número, ou entre letra e letra. Então a dica, multiplica os dois. Multiplica todos os denominadores. Tá? Assim, não é às vezes não é necessariamente vai ser o mínimo múltiplo comum, mas será pelo menos um múltiplo comum. Nesse caso é o mínimo mesmo, porque é uma letra com um número. Mas, por exemplo, entre letras isso talvez não valha. Então, sempre que aparecer uma letra ou um número, é só você multiplicar os dois. Tá? É como se você chamasse o seno aqui de 2, o cosseno. Por exemplo, falasse isso aqui era 2, você vai fazer a diferença entre 1 e 2. Ia dar 2. Tá? Então, a mesma coisa aqui. 1 e cosseno à quarta, você vai multiplicar. 1 vezes cosseno à quarta. E 1 vezes cosseno à quarta dá cosseno à quarta. Feito isso, você vai fazer? Colocar o cosseno à quarta embaixo. Então, coloquei aqui, coloquei aqui. Vamos lá. Cosseno à quarta divididos por 1, cosseno à quarta. Cosseno à quarta vezes 1, cosseno à quarta. Cosseno à quarta divididos por cosseno à quarta, 1. 1 vezes seno à quarta, seno à quarta. Como aqui tá é igual, eu posso juntar num só, tá? Eu juntei. E fiz cosseno à quarta menos seno à quarta. Oh, peraí, cosseno à quarta menos seno à quarta. Olha lá pro exercício. Olha lá. Não é exatamente aquele denominador que eu chamei de B? Olha lá. Cosseno à quarta menos seno à quarta. É exatamente o denominador. Então o que eu fiz? Eu chamei ele de B. Para economizar espaço e letra. Sempre acontecer esse tipo de coisa, que você vê que é igual, você vê que uma coisa está em cima, outra coisa está embaixo que é igual, chama isso de uma letra só. Ou faz, sei lá, estrelinha. Eu chamei de B aqui, mas podia chamar de estrelinha, se quisesse. Só, mas lembre que é igual, significa que provavelmente você vai poder... Provavelmente não. Você vai poder simplificar esse problema. Tá? Vai poder simplificar ele. Vamos lá. Então vai ficar o quê? É B, né, em cima. E embaixo o denominador é cosseno à quarta. Bom, agora vamos partir para o B. O B não tem nada para fazer, que já está em função de seno e cosseno. Morreu. Então vamos lá, vamos retomar o problema. O que é? É A sobre B. É isso que eu quero fazer. Então eu tenho que lembrar do que eu quero. Né? Eu quero A sobre B. A dividido por B. Então vamos lá. O A eu substituir é B sobre cosseno à quarta. E o B é B. Criativo, não? É, B é B. Então você vai ter B dividido por B em cima e o cosseno à quarta embaixo sozinho. Tá? E o cosseno à quarta sozinho. Porque não tem nenhum denominador aqui nesse B. É 1. Tá? Então vamos lá. B dividido por B. A divisão entre dois números iguais, que não seja 0, ok, é sempre 1. 1. Então vai ser 1 em cima. E o denominador, cosseno à quarta. Eu mantive o mesmo denominador. O que acontece? Eu preciso deixar isso de uma forma mais elegante, mais bonitinho, mais ajeitosinho. O que acontece? Quanto que é 1 elevado à quarta? Esse expoente aqui, 1. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse 4, expoente 4 para fora. Já que 1 à quarta continua sendo 1. Tá? Então não mudei nada na conta. Eu só coloquei o expoente 4 para fora de tudo. Eu só pude colocar porque 1 à quarta dava 1. Por exemplo, se aqui fosse 16, aqui, suponho que aqui não é 1 mais, é 16. Suponho que seja 16. 16. Em cima. Aqui não vai ser 1 à quarta, e não ia ser 1, ia ser 2. Tá? Não, ia ser 2 à quarta, e não 1 à quarta, ou 16 à quarta. Então, só pode ser igual por causa que 1 à quarta é igual a 1, ok?
Então agora o que a gente tem? Que o meu A sobre B, que é o que eu quero, o que me interessa, é entre parênteses 1 sobre cosseno elevado a quarta. Agora eu pergunto, o que é 1 sobre cosseno? O que é o inverso do cosseno? Qual razão trigonométrica é essa? Então vamos lá. Nas aulas anteriores, eu diria na aula retrasada, a gente viu que secante o que é? É o inverso do cosseno. 1 sobre cosseno. Então o que eu fiz? Eu vou substituir já pela secante. 1 sobre cosseno virou secante. Então o que nós temos? Secante elevado à quarta. Ou secante à quarta de x. Portanto, a letra adequada é a letra D de dado. Tá? Então, é um exercício longo, tá? Mas que envolve esse joguinho de ficar indo e voltando com a razão trigonométrica. Tá? É bom que você consegue daí treinar bem. Ah, secante é isso, cosecante é isso, cotangente é isso. Então, é importante esse treinamento nos exercícios de simplificação. Não só esse treinamento da aula, mas revisitar alguns fundamentos, como produtos notáveis. Principalmente produtos notáveis aqui. Tá? Até simplificação de frações, MMC com letras. Então são conceitos muito importantes. Às vezes a gente não acaba usando muito e acaba se perdendo. Então é importante retomar esses conceitos quando vocês forem fazer esses exercícios. Tá? Bom, sigo meus voos. Ó, acabou os exercícios da aula 3, tá? Os verdinhos. Acabamos. Já foi. O 1 a gente fez a aula passada. A gente demonstrou as identidades lá, trigonométricas. E o 2 e o 3 foram apresentados aqui. Então agora já vai partir para a nossa aula 4. Que é o que? É redução ao primeiro quadrante. Esse é o tema da aula. Tá? Essa aula 4 é uma aula relativamente tranquila, tá? Principalmente comparado com a aula 3. Eu diria que a aula 3 é a aula mais difícil. Tá? Ela muito. Você precisa de muitos elementos para conseguir desenvolver ela bem. Tá? É uma aula complexa. A aula 4 é uma aula um pouco mais tranquila. Eu vou explicar primeiro os fundamentos. Não se desespere. Não se desespere com esses desenhos. Tá? E depois, quando a gente vai resolver exercícios resolvidos, vai ficar bem mais claro. Vamos ver que é bem mais claro. Tá? Então vamos lá. Considere um retângulo. O que eu fiz? Eu desenho um retângulo aqui. Ó. Um retângulo here. Ó, here. E ele é concêntrico, ou seja, tem o mesmo centro da circunferência. Então eles têm o mesmo centro. Aquele ponto 0, 0 é o centro das duas. Tá? E que os vértices do retângulo encostam nessa circunferência. Eles encostam, eles não passam, eles não estão fora, nem dentro. Eles estão certinho na circunferência. Tá? Então formando 4 pontos. 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Tá? Esse é meu desenho. É um retângulo dentro de uma circunferência, encaixadinho. Tá? Imagina, sei lá, que é uma... É como se fosse aqui, ó. Aqui em volta tivesse o isopor, aqui tivesse, sei lá, um computador, o equipamento dele. Aqui é uma caixinha de isopor. Aqui, isopor, uma caixinha redonda fora, protegendo. Tá? Então é um retângulo dentro de um círculo. Ah, João, esse retângulo pode virar um quadrado? Pode, sob uma condição muito específica. Então vamos pensar que ele é um retângulo, não é um quadrado. Tá? Prosseguindo. Agora olha os desenhos. Aqui vai ser recursos audiovisuais. Foi muito pente aí para fazer esses desenhos com as cores. Então vamos lá. Observe os triângulos amarelo e rosa. Então vamos lá. Vamos observar os triângulos amarelo e rosa. Ó, é amarelo que tá pegando aqui, tá? Esse lado aqui tá dentro do triângulo. Tá? Então amarelo e rosinho. Beleza, tô observando. Ok. E daí? Não. Como assim? Não, vamos lá. O que acontece? Ó, você olha assim, você pensa, não, eles são iguais. Aparentemente, sim. Tá. Esse amarelo ele tombou no rosa. Tombou no. Tomei. Fiz assim. Tombou e virou rosa. Sim. Sim, ele tombou no X e virou rosa.
Então, você pode pensar assim, eles são iguais. Tá? Uma forma de visualizar é isso, ele tombou. É como se fosse um espelho. Ele pegou e tombou no eixo X, virou rosa. Vamos falar por que eles são iguais, tá? Eles são iguais, iguais na matemática. A gente chama de congruentes, tá? É um nome bonitinho para iguais. Por quê? Então, vamos lá. Eles têm dois lados iguais em comum. Eles têm esse lado horizontal, que é óbvio que é igual, porque é o mesmo dos dois. E tem a diagonal, que vale 1. Os dois têm essa diagonal, que vale 1. Tá? Os dois triângulos. Mas eles têm outra coisa. Eu preciso ter 3 elementos. 2 lados e agora tem um ângulo reto. Ó, o ângulo reto aqui, ó. O ângulo reto aqui e o ângulo reto aqui, ó. Ó, os dois têm 90 graus. Então eles têm um horizontal, a diagonal, que vale 1, e um ângulo reto, 90 graus. Então esses 3 elementos garantem que os dois triângulos são iguais. O que eu quero dizer quando eles são iguais? É porque esse θ aqui, ó, vai ser esse mesmo ângulo θ aqui, ó. Esse θ também. Tá? Vou colocar um Ozinho aqui de θ. Θ. Aqui. Não vou escrever sem o H porque, né, senão vai parecer outra coisa. Não é? Esses dois ângulos são iguais. Por isso que nesse desenho aqui, ó, da página anterior, eles estão iguaizinhos, tá? Então, estou mostrando só que esse triângulo rosa e esse triângulo amarelo é igualzinho, tá? Esse fundamento vai ser importante. Aqui, observe agora, ó, mudei, ó, nota, mudei. Então agora, mudando, indo em frente. Agora a gente vai observar os triângulos amarelo e o marrom. Sim, o amarelo e o marrom. O amarelo é o mesmo lá que a gente já tinha desenhado com o marrom. Tá? Vamos lá, vamos observar. Eles também aparentemente são iguais. Aparentemente, você olha e fala assim, não, eles são iguais. Sim, são iguais. Sim. Você pode pensar que ele tombou em torno do centro, do centro da circunferência. Fez isso aqui. Que nem vocês usam o conceito lá de função ímpar. Função ímpar tem essa simetria em relação à origem. Tá? Exatamente como se fosse esse desenho aqui. Função ímpar tem a mesma propriedade. Vamos lá. Então vamos ver, mostrar que eles são iguais mesmo. Eles não aparentam só no desenho, mas que eles são iguais, de verdade. Então vamos lá. Por que eles são iguais? Eles têm dois lados. Eles têm um lado igual. Que é o quê? A diagonal. Aqui os dois valem 1. Isso eu tenho certeza que é igual porque eu disse que eles são coincidentes. O centro da circunferência. E o raio é 1. Que aqui é o raio e aqui é o raio da circunferência. Então os dois são 1. Não tem como dizer que não. Então a diagonal é igual. E eles têm dois ângulos iguais. O ângulo reto, que a gente já falava. Aqui e aqui. E o ângulo θ, porque são ângulos que a gente chama de opostos pelo vértice. Eles têm um vértice comum e estão opostos. Então eles são OPV, opostos pelo vértice. Vou colocar aqui. OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Então eles formam dois ângulos iguais e um lado igual. Então eles têm 3 elementos iguais, portanto eles são iguaizinhos. Eu quero dizer que o amarelo e o marrom também são iguais. É só isso, tá? Assim como no outro, eu quero dizer que o amarelo e o rosa são iguaizinhos, aqui eu quero dizer que o amarelo e o marrom também são iguaizinhos. Tá? Beleza? Então vamos continuar. Agora vamos observar o laranja, um outro triângulo, laranja, e o rosa. Aquele rosa, lá de 2 slides atrás. Aquele rosa. Então vamos lá. Rosa, laranja. A gente tem que observar também 3 elementos para garantir que eles são iguais. Aparentemente, vendo pelo desenho, eles são iguais. Vamos confirmar isso. Ou seja, que o rosa ele tombou também em torno do centro, virando o laranja. Vamos ver que eles são iguais mesmo? Vamos lá. Eles têm um lado igual
um elemento igual. Um ângulo θ igual, porque eles são opostos pelo vértice, OPV. Então, lado 1, ângulos OPV opostos pelo vértice, portanto são iguais. E o ângulo reto, aqui ó, ângulo reto aqui, ângulo reto lá. Dois ângulos retos. E tá. 3 elementos garante a igualdade, a congruência dos termos. Feito? Então, o que eu estou mostrando? Que esses elementos são também iguaizinhos. Tá? Seguindo. Supõe agora que o meu ângulo A aqui, que é o mesmo θ, tá? O A é o θ, é 30 graus, tá? Então agora presta atenção no exemplo de fixação. Minha pergunta é: quanto vale o ângulo correspondente ao B, ao C e ao D? Tem umas letras aqui, F, P, F, já vamos dizer o que são. Tá? Não se preocupe. Vamos lá. Vamos olhar pelo desenho aqui, ó. Pro B, eu sei que está no segundo quadrante, ou seja, ele está entre 90 e 180. Vamos olhar, daqui até aqui, ó, seria tudo 180. Tá? Deixa eu fazer aqui. 180. Só que já passei do B, né? Eu tenho que voltar. Voltei quanto aqui para chegar no B? Θ. Ou seja, 180 menos θ. Ou menos A. O A é θ. Então fica 180 menos θ, que é 30. 180 menos 30, 150. Agora vamos fazer uma pergunta para esses 150 graus que a gente encontrou. Vamos fazer uma perguntinha para ele, que é muito importante. Sempre que tiver um ângulo no segundo quadrante, a gente tem que se fazer. Pergunta de $1 milhão. Quanto falta para esse 150 chegar a 180 graus? Vou fazer o exercício. 180 menos 150, 30 graus. O mesmo 30 graus daqui. Sim, tem que ser. Tem que bater o mesmo 30 graus. Ou seja, o meu F quer dizer exatamente isso. Quanto falta para chegar a 180 graus. Então, no segundo quadrante, esse é o lema. É daqui que você parte. Para descobrir o ângulo A. No caso, sempre essa pergunta vai remeter ao meu ângulo A. Tá? Essas perguntinhas. Que é o primeiro quadrante. Como é o objetivo da aula. Então, essas perguntas vão fazer você sair do segundo, do terceiro e do quarto e ir lá para o primeiro quadrante. Tá? Prosseguindo. Terceiro quadrante. Vamos lá. 180. Mas eu andei mais um θ, mais o A. Então ficou 180 mais A. Como o A é 30, 180 mais 30. Portanto, 210. Agora vamos entender o que esse P significa. O P significa isso. Significa, abre aspas. Quanto o 210 passou de 180? A resposta é 210 menos 180, que dá também 30. O mesmo 30. Então, no terceiro quadrante, essa é a mensagem. Quanto passou de 180? Ou seja, quando eu quiser um ângulo do terceiro quadrante ir para o primeiro, essa é a pergunta. Quanto passou de 180? Tá? D. Mesma coisa, vamos analisar. Continuando aqui. Isso. Então, até chegar. Vamos lá. Andei aqui, ó, até o D. Tá? Se eu andasse tudo, seria 360. Só que eu estou voltando θ. Voltei θ para chegar no meu D. É por isso que ficou 360 menos θ. No quarto quadrante. Ou seja, 360 menos 30. Com isso, o meu D vale 330. Agora vamos fazer uma pergunta para esse 330.
que essa pergunta pode ser feita para você. Quanto falta para chegar a 360 desse 330? Bom, vamos lá. 360 menos 330 vai dar também 30. Ou seja, essa mensagem, quanto falta para chegar a 360, é esse f do quarto quadrante. Então, sempre que eu precisar sair do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante e ir para o primeiro, eu tenho que primeiro saber qual quadrante eu estou. E cada quadrante vai ter uma pergunta que vai te direcionar, que vai te levar para esse A aqui, para o primeiro quadrante, que é o quadrante dos sonhos, que é o quadrante onde a gente consegue, onde a gente sabe já calcular seno e cosseno, por exemplo. Beleza? Essa é a ideia dessa frasezinha. Aqui são exercícios para fazer para a próxima aula. Tentem fazer. Um eu vou corrigir, tá? Um eu vou corrigir. E o 2 é o mesmo exercício, só que em radianos. Eu peço para vocês não converter para graus e fazer tudo em graus e daí converter para radianos de volta. Tenta fazer em radianos. Tenta fazer. Tá? Mas é o mesmo exercício. Na próxima aula a gente vai resolver o primeiro exercício, tá? Que é em graus. E as situações para resolver da aula 4. Tá? E é isso, pessoal. Dúvidas, pode escrever nos comentários. Entre em contato. Ultimamente está um pouco corrido. Essa última semana foi um pouco complicado. Você tentar colocar em dia as dúvidas e as mensagens. Muito obrigado e uma boa tarde.